Saudações, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito, você está no canal do Blog do Chiquito no YouTube. E este é o curso de Plastimodelismo, aula de número 45. É isso mesmo? É isso mesmo, produção? Olha lá, aula 45. E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre o wash. Antes da gente começar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo do Blog do Chiquito. O seu like é muito importante, ajuda muito o canal. E se você gosta do Chiquito, convido você a ser um padrinho do Blog do Chiquito. Acesse aqui o apoia.se/Blog do Chiquito. A partir de R$5 por mês você ajuda o canal, ajuda a criação de conteúdo, ajuda a manter tudo funcionando aqui. E outra coisa, não perca as nossas lives. Estamos ao vivo quarta, estamos ao vivo sábado, estamos ao vivo feriado, estamos ao vivo semana inteira, maratona, tem um monte de coisa legal nas nossas lives. Como é que você não perde as lives? Se inscrevendo no canal e ativando o sininho aí para você não perder as notificações. Show, turma? Sem maiores enrolações, vamos soltar uma vinheta e começar a aula de hoje. Bora lá, YouTube! Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Tem acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso aos workshops do blog e suas gravações, e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$5 por mês. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se/Blog do Chiquito ou clique em Seja Membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Curso de Plastimodelismo para iniciantes do Blog do Chiquito, aula de número 45. Hoje, mais uma vez, o assunto será o washed. Esse aviãozinho tá ali, ó, esperando a gente. E hoje a gente vai falar um pouquinho de washed, porque ele tá meio aqui no jeito para ganhar um washed. Eu quero falar um pouco a respeito disso. Este curso já teve uma aula, e uma boa aula, falando sobre o washed, um introdutório de washed. Aconteceu lá na aula 22. Se eu não me engano. Vou deixar aqui, ó, o card para você assistir. Assista aquela aula antes de assistir. Se você não assistiu, vai lá, assiste ela primeiro, depois volta. Se você assistiu, mas já faz tempo que eu soltei aquela aula, vai lá, assiste ela e depois volta aqui. Eu fui assistir, eu dei a aula, eu fui lá assistir a aula para saber o que eu já tinha dito a respeito do washed. Vou tentar não me repetir. Então, algumas coisas a gente vai ter que repetir, mas algumas coisas serão diferentes em relação à aula anterior. Lá na aula anterior, eu falei sobre as bases de solvência, falei porque eu gosto de usar tinta óleo, eu falei um pouco da cor. Eu não fiz a cor, mas eu falei um pouco da cor, o chocolatão. Eu acabei dando uma aula bastante teórica e pouco prática, porque ali a gente estava fazendo o washed do interior do light. E um aviãozinho pequenininho como esse tem pouco interior, né? Não deu para falar muito, mostrar muito. Falar muito a gente sempre fala porque a gente curte enrolar. Hoje eu vou tentar ser um pouco mais prático. Vou mostrar para vocês como compõe a cor, como mede a cor, ainda dentro do washed universal. Ainda estou tratando com novatos, pegando nos washeds pela primeira vez. Mas já na aula de hoje eu vou abrir um parênteses nessa questão aí do washed universal. Quer dizer, acho que eu vou, né? Vamos ver se dá tempo de colocar tudo que eu quero na aula de hoje ou se eu vou precisar de uma segunda aula, que não tem roteiro, pessoal, que a gente abre a câmera, começa a filmar
e ver até onde a gente vai. É assim que funciona Bruno Chiquito e seu canal. Por isso que a gente não vai para lugar nenhum. Estamos aqui na nossa bancada. O avião não está aqui. O avião está ali atrás, você já viu. E tô aqui com o meu godê de porcelana. Um godê que eu gosto de usar especialmente com tinta a óleo. Aproveitando para dar uma limpada nele. Limpei ele o suficiente para a gente fazer essa aula de hoje. E como eu disse lá na aula 22, você assistiu, né? A gente vai fazer uma cor, e essa cor, a cor do Washington Universal, é a cor de um chocolatão, né? Lembrando que, coisas que estavam lá no vídeo na aula 22, o Washington, ele não é sujeira. Muita gente confunde, o Washington não é sujeira. O wash é sombra e contorno, sombra e contorno. Ele não é sujeira, tá? Ele pode até trabalhar junto com a sujeira ou aumentar o aspecto de envelhecido, de desgaste, mas não é a função, pelo menos não desse wash de agora que a gente vai fazer. Pode ser que em outro momento você utilize técnicas de wash para fazer o que a gente chama de filtro, no intuito de dar uma sujada, um filtro de sujeira. Mas não é isso que a gente está falando hoje. A gente está falando do wash, aquelas linhazinhas bonitinhas que a gente coloca no avião. Tudo é para dar contorno, para dar tônus, para dar músculo para o nosso. E sombra, como eu disse também lá no vídeo 25, viu como é importante ter assistido o vídeo da aula 22? Você está aí não querendo assistir? Vou ficar nessa aqui, tá bom? Nossa sombra não é preta. Nossa sombra é geralmente, quase sempre, marrom escuro, tá? E eu vou te ensinar a compor essa cor. Existe uma cor pronta. Deixa eu achar ela. Deixa eu achar. Já achei. Sombra natural. Zoom nela, Gilmar. Isso. Sombra natural. Tá vendo? O famoso Raw Amber. Eu uso muito essa cor em figura como sombra natural. Mas ela não é universal. É ou não é? Você pode usar o Raw Amber como sua sombra universal. Mas essa que eu vou te ensinar agora é melhor. Deixa o Raw Amber aqui de lado. Eu vou usar algumas cores. Eu vou começar com o preto. Então a gente já sabe que estamos falando de uma cor de luminosidade baixa, já que entrou o preto aqui. Que mais eu vou acrescentar? Van Dyck Brown vai me dar o tom amarronzado que eu preciso. Só que se eu juntar um marrom médio com preto, eu vou estar sempre escurecendo, eu vou ter sempre uma tendência de baixa. Por isso a gente pode entrar nesse equilíbrio, uma cor que, por mais que seja escura, seja mais quente. Ou seja, ela é escura, a mescla dela é escura, mas ela tem elementos de calor que podem acender um pouco a temperatura da nossa cor. Você não está entendendo lá nada? Vira padrinho do Blog do Chiquito, que tem uma aula de teoria de cores. Lá você vai entender o que é calor, o que é frieza, o que é mescla. Aquela aula é boa. Quando eu tiver 100 mil seguidores no YouTube, eu abro, faço aula aberta para todo mundo. Mas por enquanto é só para mim. Você pode usar, vai depender do que você tiver aí, ou que você achar para comprar, você pode usar o Raw Amber, só que o Raw Amber queimado, o Birch Amber, né? O terra de sombra queimada. Ou o mais tradicional de todos, o siena queimada, terra siena. Meu tubinho aqui tá ridículo, mas olha como ele tem bastante calor dentro dele. Ele não é escurão, ele é bem vivo. Vamos pegar aqui, eu vou fazer aqui no meio, vamos colocar aqui, ó, uma parte de preto, uma parte de Van Dyck Brown e uma parte do siena queimado, se o lazarento sair. Vai sair um monte, né? Desgramei. Vamos pegar um pincel, de preferência, neste momento, um pincel ruim. Esse aqui, ó, parece uma cabeleira do Bozo. Vamos lá. Vamos misturar essas três cores e ver o que a gente sai delas. Lembrando que, conforme visto lá na aula anterior, a gente precisa de
uma cor de chocolate amargo. Meu balanço de branco tá super ruim aqui, né? Minha câmera não gosta muito de coisas brancas. Deixa eu ver se eu consigo dar uma mexida na câmera aqui, só para vocês pegarem a tonalidade. Agora melhorou um pouco. Ainda tá muito escuro, tô vendo aqui um pouco mais claro. Deixa eu ver se consigo mudar a minha referência aqui para vocês. Bom, já tá uma boa cor de chocolate. Já tá, chegou assim, até que rápido. Eu vou acender ela um pouquinho mais. Vou dar um pouquinho mais de calor, botando aqui o Terracieno, até para ajudar ele a ficar mais visível aí na imagem, tá? Mas usa esse feeling, tá? A gente não... Agora ficou um chocolate, tá? Agora entrou um pouco de leite aqui no chocolate. Mas usa esse referencial, sabe, pessoal? Parece brincadeira, mas assim, quando você olhar para a tinta e ela tiver aspecto de chocolate, que você vai estar numa cor boa de washed, tá? Para fazer o washed, vou pegar aqui EcoSolve, o mesmo produto que a gente estava usando lá no outro vídeo, tá? Vou transferir um pouco dessa gororoba aqui para este potinho, essa parte aqui côncava do meu godê, e vou deixar ele bem diluído. O washed é praticamente uma água suja de tinta, tá? Eu fiz essa cor aqui, né? Você precisa fazer ela sempre? Não, você não precisa fazer ela sempre, né? Eu tenho ela pronta no meu potinho aqui, tá? Depois eu até vou tentar transportar. Esse não é o godê ideal para transporte, né? Mas você já pode deixar um potão desse pronto, porque isso aqui de tinta que a gente produziu, por exemplo, faz muito washed. Dá quase para encher um potinho desse. Então você pode fazer uma vez e guardar. Tá? Toma cuidado com a diluição, tá? O ponto do washed ele tem que ser o mais diluído possível antes de degradar o pigmento, tá? Degradar o pigmento é quando a tinta está tão diluída que a cor não forma um véu. Esse véu é quebrado, você consegue perceber que os pigmentos estão muito afastados um do outro, tá? Se você chegar nesse nível, a diluição passou um pouco do ponto. Aí como que faz? Ou você engrossa a tinta ou dá um tempinho para secar, assim num godê aberto, por exemplo, rapidinho isso aqui baixa. E, geralmente, a regra para aplicação do washed é a mesma de pintura. A gente começa de baixo para cima, tá? Mas nesse caso eu vou começar na cor de cima. Esse avião aqui ele é todo cheio das próprias regras, porque esta cor de cima ela vai funcionar muito bem com o washed universal. Pegamos um pincelzinho razoavelmente pequeno, não precisa ser muito pequeno, tá? E agora eu vou aplicar nos sulcos aqui, nas reentrâncias do kit, tá? E a tinta tem que estar diluída a um ponto de a gravidade fazer o serviço para mim. Então você não precisa melecar todo o kit, tá vendo? Você aplica um pontinho da tinta e a tinta vai correr pelas linhas e aí você vai só reforçando aqui essa parada, completando os pontinhos aonde precisa. Esse washed ficou ótimo, tá no ponto certo, ele tá correndo super bem, ele não tá com o pigmento degradado. Tá? Aí ele vai aplicando, deixa a gravidade trabalhar. Se borrar um pouquinho, não tem problema, porque o washed é uma técnica que prevê limpeza dos excessos. Tá? Tem gente, inclusive, que gosta de fazer aquele washed bem carregadão, para depois vir limpando e já transformar alguma coisa em um lettering, né? Eu não vejo problema não, eu só falo assim, se você vai usar o wash do mamute, que o pessoal chama, né? Só toma cuidado, tá? Cuidado com muitas lambanças, tá? Essa técnica na mão de alguém experiente pode funcionar bem, na mão de um novato pode virar receita para o caos. Tá? Eu gosto de ir mais pontilhado, tá? E depois, se borrar alguma coisa, assim, se virar alguma coisa de lettering, a gente aproveita, se não, né? Lembrando que o washed ele demanda superfície lisa, tá? Com o verniz brilhante. O verniz brilhante, se ele for te ajudar
a manter uma superfície lisa, você pode utilizar, né? A gente utilizou aqui em cima das decalques. Se sua pintura já estiver lisinho o suficiente, não necessariamente você precisa dessa camada de verniz para o wash, principalmente se você entendeu o conceito lá da aula anterior, da aula 22, a respeito das trocas de base, né, e usar as tintas certas para a função, né, aí você não precisa se preocupar, né, a água rasa, por exemplo, em cima dessa tinta que foi pintado o kit aqui, não dá nenhum tipo de reação. Isso aqui tá bem tranquilo, tá bem de boa. Vou passar tudo aqui, tá? Vou fazer todo esse wash de agora e daqui a pouco eu volto para falar com vocês. Está aplicado o nosso washed, tá aí palhadão no kit. É interessante deixar isso daí secar e, como eu falei para vocês, nós temos que fazer a parte de baixo dele também. Numa condição normal, num kit normal, eu começaria pela parte de baixo, mas aqui eu quis começar pela parte de cima porque a parte de cima a gente aplica o washed universal que a gente já vem falando nesse curso. Mas a questão que eu quero levantar é o seguinte: só existe o washed universal? Não existe outras formas de pensar nos washed? Com certeza sim. Tá? O washed universal, ele é uma ferramenta, ele é um atalho, ele vai te ajudar, mas pode haver momentos que você queira brincar um pouco com washes diferentes, tá? Um dia a gente pode até trazer isso para um vídeo, fazer washes baseados ou influenciados na cor do kit, tá? A gente pode trazer um tema aí, tá? Mas, por exemplo, eu vou entrar menos profundamente nessa teoria e vou mostrar mais na prática. Vamos tirar aqui uma base e vamos pôr ele de ponta cabeça na outra, que salva o nosso chumbinho provisório. Tá? Esse kit, ele tem essa barriguinha em metal, essa barriguinha em alumínio. Tá? O washed em alumínio pode ser feito com o washed universal? Pode. Esse washed aqui funcionaria aqui. Em algum nível, sim, funcionaria. Porque a cor de sombra, a sombra na cor metálica, vai ser essa mesma. Tá? Mas aí eu vou dar uma dica de artista para você, ou uma dica de quem entende
a questão dos marcadores das cores. A gente conversou a respeito disso. Tá? E em tintas em cores metálicas, esse é um momento que eu gosto de trabalhar com preto. Eu gosto de trabalhar com wash de preto em cima de tons metálicos. Então aqui eu vou pôr um pouquinho do meu preto aqui no godê do vizinho. Cadê? Deixa eu limpar aquele meu pincel ruim. Vou usar ele para misturar. Fizemos aqui uma água suja numa boa diluição, né? A tinta o pigmento não está degradando. Mesmo assim a tinta está correndo bem. Tá? Então aqui eu já vou abrir um parênteses na história do wash universal, ó, comparado uma cor com a outra agora, como dá para perceber bem, né? Você comprou aí o panel line marrom e o panel line preto da Tamiya. Olha eles aí na tela, olha só que coincidência. Tá? Um exemplo de como a gente pode alterar. Tá? Você pode criar seus próprios washes, conhecendo a técnica, conhecendo como lidar com as tintas óleos ou os esmaltes sintéticos. Você pode ir criando washes que conversem melhor com a sua tinta. É assim que eu faço em algum dos meus modelos. Né? O wash de universal ele é uma ferramenta importante, ele entra muitas vezes no modelo, mas às vezes para você deixar o negócio mais bonito, você dá um trato assim numa cor parecida. Então você pintou de verde, faz um wash com verde bem escurão. Né? É um lugar onde dá para brincar. Você está nos primeiros kits, vá com calma, vá nesses aqui. Tá? Mas saiba que é um lugar onde você pode dar uma incrementada nos teus kits. No wash, na hora do wash. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos fazer aqui, só para vocês pegarem aqui algumas linhas. O wash de preto ajuda com algum dos marcadores da tinta metálica. A tinta metálica, o aspecto metálico, ele é caracterizado por muito reflexo e reflexos focados. Lugares onde tem muita luz, muito reflexo, também tem muita sombra. Né? A luz ela é pouca contida. Né? Então, a sombra nas cores metálicas tem uma tendência a serem mais escuras. Por isso que o wash de preto trabalha super bem em cima do alumínio. Vou aplicar aqui no avião, vou aplicar nele todo. Bora lá. Terminei de aplicar e ainda deixei secando uns minutinhos, tá? Esse corte aqui levou uns minutinhos. Vou girar ele aqui na base, vou botar ele aqui na base giratória e a gente começa a limpar ele do ponto onde a gente começou, tá?
Se você fizer com tinta óleo, você pode esperar até uns dias para limpar, né? Não precisa nem ser na hora. Pode ser de um dia para o outro. Tá? Tinta óleo permite um pouco mais de paciência na hora da limpeza. Você pode usar, eu gosto de usar papel, eu gosto de usar bastante cotonete. Se você não deixou secar muito, o que vai acontecer? Cadê nossa bolinha aqui? Só de você passar um paninho aqui, ele já vai tirar o excesso, tá vendo? Aí é uma hora que você pode usar o washed em favor do seu éter. Tá? Eu sempre promovo uma limpeza vetorizada. Então você imagina o Lightning, né? Um avião super rápido, né? Você faz o vetor da velocidade dele, né? Então você limpa todos os washes no mesmo sentido aqui, na horizontal. Tá vendo? Na horizontal não, né? Na vertical. E aí tudo que sobrar de encardido, de peso a mais, acaba virando parte de streaking, de escorridos de óleo, escorridos de fumaça, né? Aí sim, você usa uma falha do wash, vamos dizer assim, né? A seu favor. Se a tinta estiver recém aplicada, como a minha, né? Só de você passar aqui, você já limpa, tá vendo? Se sua tinta estiver um pouquinho mais dura, você pode molhar o seu paninho ou o seu cotonete na água rasa e limpar um pouquinho. Tá vendo? Ó? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Aí você vem limpando sempre vetorizado aqui, assim, ó, de frente para trás, de frente para trás, de frente para trás. Você já vai formando um streaking, né? Um streaking vai nascendo de forma espontânea no seu modelo, igual ele nasce espontaneamente no avião. Tá? Aí na fuselagem você pode fazer ou na vertical, né? Ou na horizontal. Você escolhe aí para que lado você quer que a sujeira corra no seu avião, né? Tudo bem de fazer na vertical. Toma cuidado só para não forçar o trem de pouso. Por exemplo, esse avião ele é bem fraquinho. E agora é limpar, porque eu vou até pôr ele aqui na porte dele aqui. Pronto. Aqui agora não força o trem de pouso. E agora é só limpar, que você deixar no avião vira o éter, vira sujeira. Se você gosta do avião mais limpinho, você tira mais. Se você gosta do avião mais sujinho, você deixa mais o washed. Aí vai a critério do freguês. Vou limpar aqui um pouquinho a parte de baixo, né? Que eu fiz um uso misto, né? No verde eu usei o washed universal. E em cima do alumínio eu usei o washed preto. E graças à tinta óleo ele sai super fácil, tá vendo? Sai o excesso, tá? É importante deixar secar um pouquinho, né? Senão você acaba arrancando tudo na hora da limpeza, né? Tem que arrancar só o do topo, né? E deixar lá a linha com a sujeirinha, né? Com a linha escurecida. A gente vem, ó, a gente trabalha esses excessos aqui, né? Os pontos, já faz no vetor aqui, ó, já vira alguma coisa pro avião. E é isso, o nosso wash. Precisa limpar bem, mas eu vou limpar fora da câmera, porque eu já tô no meu horário. É isso aí, show, né? Graças ao verniz, os decalques aguentam tanto o wash quanto a limpeza, né? Eles aguentam a abrasividade aqui tanto do papel quanto do cotonete. Se você achar que ficou pouco, que não marcou direito suas linhas, né? Você dá um tempo para a tinta secar e reaplica o wash. Faz o wash em 2 até 3 sessões, se você gosta daquele avião bem marcadinho, né? Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se eu achar que faltou alguma coisa pertinente, a gente faz uma continuação e nas próximas aulas a gente vai ver também como que a gente procede com esse wash aí, se a gente enverniza, o que a gente vai fazer. Tem mais alguns efeitos de pintura para fazer que eu vou mostrar nos próximos vídeos. Ainda tem as tubeiras para fazer, tem canopy, tem bastante coisa. Esse kit ainda vai nos render
algumas boas aulinhas. Mas essa aula aqui eu vou encerrar. Se você gostou dessa aula, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para a gente fazer mais aulas como essa. Seu like é muito importante, nunca esqueça de deixar seu like aqui no Blog do Chiquito. E se você gosta do conteúdo do Blog do Chiquito e quer ajudar o canal, convido você a ser um padrinho do Blog do Chiquito. Acesse aqui o apoia.se/Blog do Chiquito e a partir de um pouquinho por mês você já se torna um padrinho, ajuda o canal, vai ter desconto, vai ter grupo fechado de WhatsApp, vai ter muita coisa bacana. E também de olho nas nossas lives, estamos ao vivo aqui todas as quartas, todos os sábados, muitos domingos, feriados, estamos sempre por aí. Fica de olho nas nossas lives, é a parte mais legal desse canal, são as nossas lives malucas. Ponto final na aula de hoje. Encerra esse vídeo por aqui, a gente se vê na próxima aula do Blog do Chiquito. Fiquem bem, fiquem em paz, montem seus kits, apliquem o wash, a gente se vê no próximo vídeo do Blog do Chiquito. Beijo, turma, fui!